Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, em especial aos trabalhadores e frequentadores da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz da cidade de Porto Alegre. Mais uma vez, agradecidos somos pela oportunidade de trabalho, para que a gente possa, nesses momentos em que estivermos aqui refletindo a luz da doutrina espírita, possamos todos nós sermos envolvidos na paz do Cristo. Hoje nós fomos convidados a refletir, a conduzir as nossas reflexões, melhor dizendo, sobre um dos ensinamentos, dos vários ensinamentos, que o apóstolo Paulo nos enviou, podemos assim dizer, e através dos tempos nós ficamos sabendo daquelas epístolas. E a primeira epístola aos Coríntios, ele determinou um conceito de livre-arbítrio, podemos assim dizer, tratando diretamente dessa forma. Tudo a mim é permitido, mas nem tudo que a mim é permitido é lícito. Profundo esse pensamento e esse ensinamento, porque nos dias atuais, em que estamos vivendo verdadeira turbulência de ideias, de comportamento, nos mais variados setores da sociedade, esse dizer de Paulo aos Coríntios, dizendo que tudo é permitido, mas tem que avaliar, tem que analisar se aquilo que está sendo permitido é lícito. O que seria o lícito? Seria o legal, seria o certo, seria o correto. Porque a doutrina espírita nos ensina que os reflexos de nossas atitudes dar-se-ão, nós conseguiremos entender se foram bons ou ruins pós a ocorrência. O que estamos querendo dizer? Muitas vezes nós nos aprisionamos, no sentido figurado, obviamente, a alguns conceitos de que fazer tal coisa pouco importa, desde que nesse momento em que eu estou fazendo a atitude, tomando essa ação, me dê prazer. Mas o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria, nós vamos conseguir interpretá-la ou detectá-la após, ou seja, quando os reflexos do que estamos fazendo agora dar-se-á lá na frente. Por vezes, nós ficamos desviando algumas situações que, num primeiro momento, parece ser amargo, ser dolorido, ser ruim. E aí nós evitamos. Preferimos o caminho mais fácil, as frivolidades, os atalhos. Sendo que, quando nós pegamos esses atalhos, curtimos essas horas fugidias de alegria, mais à frente vem, abrir aspas, a ressaca da felicidade. Todos nós sabemos o que é uma ressaca. É um mal-estar. É o reflexo daquele momento fugidio, rápido, de alegria que tive ali atrás, momentos antes, mas que depois nós vamos nos aperceber que não foi bom, porque o reflexo de minha atitude, das minhas ações, interferiu na vida dos outros e na minha vida. Ao passo que, se eu tivesse pego o caminho mais longo, mais difícil por vezes, como Joana de Ângeles nos diz, que caminhar a par e passo com Cristo é caminhar sobre espinhos, é caminhar em trilha difícil, mas que ao ultrapassar
o caminho que estamos trilhando, ganharemos a alvorada. É exatamente isso que Paulo estava querendo dizer aos coríntios, dizendo para que analisassem tudo o que estavam fazendo, para que não viessem se arrepender depois. Viajando no tempo, então, e agora chegando nos tempos atuais, nós podemos também refletir acerca desse tema, dizendo o que estamos fazendo. O que estamos fazendo com nossa vida? O que estamos fazendo com a vida daqueles que nos cercam, que dependem de nós, que nos escutam, que nos têm como exemplos? Sejam filhos, parentes, amigos, colegas, sociedade em geral. O que estamos fazendo é lícito? Será que as nossas atitudes, que temos como nosso livre-arbítrio, porque esse é um advento nosso, no momento em que nós assumimos a nossa personalidade humana, ganhamos do Criador, ganhamos de Deus, a condição de administrar a nossa vida da melhor forma possível. Sim, da melhor forma possível. Nem todos escolhem a melhor forma possível, mas conscientes daquilo que é certo, porque lá na pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Porque afinal de contas é um código moral. Onde está? Está num livro? Está no Pentateuco? Onde? E os Espíritos respondem: na sua consciência, na consciência. Então todos nós, quando reencarnamos, nós reencarnamos com o propósito de acertar, de nos melhorar, de nos tornarmos espíritos melhores, seres melhores. Nós não somos isso aqui, esse vaso carnal. Nós estamos no vaso carnal. E o livre-arbítrio nos dá essa condição de administrar de forma coerente com as leis de Deus. Mas nem todos querem. Muitos, como fizemos a analogia, escolhem o atalho, o caminho mais curto, que depois vem o arrependimento. Aqueles que escolhem o caminho mais pedregoso, por vezes mais dificultoso, podemos assim dizer, logram êxito. E a história nos mostra isso. Não é uma apologia ao sofrimento, porque muitos dizem também que quando nos conhecem, espíritas, diz que nos conceituam dizendo que o espírita é um ser humano que nasceu para sofrer. Não. Não. O espírita, através do esclarecimento dos imortais que nos trazem a vida além desta vida que nós temos aqui, nos convidam a mudarmos o nosso comportamento. E se a mudança de nosso comportamento necessitar que venhamos a trilhar um caminho mais longo, mais dificultoso para atingirmos êxito, lograrmos êxito na evolução do espírito imortal que somos, perfeito. Mas não é porque nós escolhemos sofrer, não, é porque nós temos como condição de escolher um caminho ou outro. E quando nós estamos imbuídos de boas intenções e de esclarecimento, nós seguimos e também sugestionado muitas vezes, e invariavelmente estamos sugestionados pelos bons espíritos, como bem diz a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, se eles, os imortais, os espíritos, interferem em nossa vida. Kardec perguntou e eles responderam: muito mais do que podeis imaginar. Por vezes, são eles próprios que comandam vossa vida. Mas para que eles venham a comandar, e quem comanda nós queremos que seja um espírito bom, um espírito amigo. Qual é a sintonia que nós vamos fazer mental? Com que frequência nós vamos estar vibrando? Tudo a mim é permitido. Mas nem tudo que é permitido é lícito. Ah, mas essa questão do lícito é muito ampla, Walter.
sim, amplo, mas o que é certo e o que é errado é errado. Pergunta 621. A lei de Deus está escrita na sua consciência. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. A escolha de cada um. Só não podemos esquecer que depois de feita a escolha, é como se nós estivéssemos semeando. Escolhemos, fizemos a semeadura. O que acontece depois? Vai crescer aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos, vai vingar, de uma forma ou de outra. E quem é que tem a obrigação de fazer a colheita? Quem plantou. Por isso a necessidade de nós nos ajustarmos e entendermos essa questão de que tudo é permitido. Mas nem tudo que é permitido é lícito. Nós temos o nosso livre-arbítrio para a escolha. Nós entramos num caminho, muitas vezes, com uma bifurcação. Podemos escolher o caminho que nós desejarmos, mas nós temos que ter consciência da responsabilidade de nossas escolhas. Porque é muito fácil nós escolhermos, errarmos e atribuirmos o erro ao outro. Inclusive, atribuirmos o erro da escolha à espiritualidade. Ah, mas o espírito veio me sugestionou porque eu me afinizei, eu me aproximei mentalmente, permiti que ele viesse, abri a minha frequência mental para que o espírito, um zombeteiro, um espírito que não seja um espírito amigo, me desse uma intuição e eu a segui. Mas a origem do problema, quem fez fui eu. E essa questão de felicidade, de influência, de necessidade de acertar, nós vamos encontrar também lá no Livro dos Espíritos, e eu peço licença aos irmãos para que eu leia uma pergunta e nós vamos conduzindo as nossas reflexões dessa forma, nesse tema de livre-arbítrio, de felicidade, de consolações. No livro 4 de O Livro dos Espíritos, na pergunta 921, o livro 4 trata das esperanças e consolações. Na pergunta 921, Allan Kardec pergunta aos imortais: concebe-se que o homem será feliz sobre a Terra quando a humanidade estiver transformada? Ou seja, a humanidade, os habitantes do planeta Terra. A Terra, por si só, o globo terrestre, sofrerá algumas alterações, sabemos, como já ocorreram outrora. E dentro desse processo de evolução planetária, onde estamos saindo do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, algumas mudanças geológicas, de massa do planeta será feita. Mas a grande transformação é da humanidade. Estiver transformado. Mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Vamos de novo à pergunta. Concebe-se que o homem será feliz sobre a Terra quando a humanidade estiver transformada? Isso é uma afirmação. Mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Olha o que eles nos respondem. O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. O que nós estamos comentando agora. Invariavelmente, o homem é o artífice, é ele que faz, que constrói a sua infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Nós nos lembramos que Jesus, quando foi interpelado sobre esse tema de felicidade, ele disse: a felicidade não é desse mundo. E aqueles que ouviam não conseguiam entender. É porque a felicidade que nos é permitido ter nesse mundo, nessa condição em que nós nos encontramos, é uma felicidade relativa. Porque nós estamos ainda muito aprisionados à materialidade.
aprisionado aos valores materiais, às posses. E quando nós somos convidados a nos desfazermos, que não é o termo desfazer, é nos livrarmos, não, é valorizar. Não valorize tanto a materialidade, os bens materiais, como bem diz a doutrina, que os ratos roem, a ferrugem consome, os ladrões roubam. Tudo que é material, tudo aquilo que você não vai fazer uso na verdadeira vida, é factível de perda sem problema algum. Mas o ser humano, ainda aprisionado a esses prazeres fugidios, se agarra como uma tábua de salvação. Se desespera quando, olhando ao lado, enxerga alguém numa condição social melhor que a sua. E esquece que o verdadeiro tesouro, a verdadeira joia que nós temos que aquilatar, que temos que poli-la, temos que deixar ela ouro-fio, são as riquezas morais. É aquele reino de Deus que Jesus veio dizer que queria construir, que é no coração dos homens. Façamos esse exercício de esforço de desprendimento e vamos entender o que o Cristo, há mais de 2000 anos, nos trouxe como mensagem, quando o jovem veio perguntar a ele o que precisava fazer para conquistar a vida eterna. Jesus disse: vá, doe tudo que tens aos pobres e vem comigo. Jesus não estava dizendo para ele se livrar, não. Analisa o que tu tens. Hoje, à luz da doutrina espírita, nós podemos interpretar dessa forma e temos a convicção de que estamos certos. Jesus estava dizendo: olha, tu pode vir comigo, mas desde que tu te desapegue do que tu tem de posse. Porque isso, as tuas posses, não fazem diferença alguma nessa caminhada que tu terás comigo. O jovem está até hoje lá congelado, ele não conseguiu sair, porque ele não conseguiu se livrar, ele não conseguiu entender que tinha que desapegar. Mais à frente, Kardec faz então um comentário. O homem bem compenetrado de sua destinação futura não vê na vida corporal senão uma estada passageira. Olha só, o homem bem compenetrado. É para ele uma parada momentânea em má hospedaria. Ou seja, nós estamos numa hospedaria ruim, porque é um momento em que estamos vivendo ainda de provas e expiações. Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros, de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tão melhor quanto melhor tenha se preparado. Meus queridos, esse comentário de Kardec aqui é algo sui generis, que vai dizendo assim: vamos nos preparando para a próxima encarnação. Haroldo Dutra Dias, todos ou muitos conhecem, ele num desses congressos em que ele esteve aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos a oportunidade de nos aproximar dele e bater um papo um pouco mais próximo, que nós somos muito curiosos e estamos sempre buscando informações, né? E ele lançou dizendo assim: olha, o desafio para o espírita convicto, o espírita compenetrado, como diz aqui o comentário de Kardec, já transcendeu, dizendo que hoje, como a gente costuma dizer, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Ele diz: não, no momento em que nós temos a consciência de quem somos, da onde viemos e para onde iremos, o verdadeiro desafio passa a ser a construção da próxima encarnação. Porque essa nós já temos consciência. Essa nós já sabemos que tudo é permitido, mas nem tudo que é permitido é lícito. Então nós vamos procurar de boa vontade, com concentração e compenetração, cumprir aquilo que é lícito.
Mas já temos, então, nosso passivo nessa encarnação. O desafio é para a próxima. É projetar o que eu quero ser na próxima. Como eu quero viver como espírito na próxima encarnação. Não pensemos em eu quero viver numa casa de 3 pisos. Não. Quais são os desafios para eu, espírito, na próxima encarnação? Então eu começo a plantar agora. Plantando coisas lícitas, entendendo a necessidade de vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos apegos, fazendo com que nós nos libertemos paulatinamente, gradativamente, do apego àquilo que só vai nos criar problemas se nós continuarmos apegados. Façamos, meus irmãos, esse esforço inaudito e não nos arrependamos. Não olhemos para trás, lancemos a mão à charrua, como bem nos convida Erasto, o benfeitor. Lancemos a mão à charrua e vamos arar. E vamos regar a terra com o suor que cai de nosso rosto, com as lágrimas que caem de nossos olhos. Porque nós estamos nos esforçando para um bem coletivo e um bem individual. Trabalhemos em nossos corações os sentimentos mais nobres, para que nós não sejamos mais tarde punidos, não pelo Criador, porque o Pai não pune, mas a nossa consciência. Porque o esclarecimento nos é dado e muito será cobrado daquele que muito recebeu. E é esse o desafio que a doutrina espírita, na sua beleza incomum, na sua singeleza, nos traz. Sejamos coerentes, sejamos responsáveis pelos nossos atos e não esqueçamos que Paulo nos deixou dito que tudo a mim é permitido, mas nem tudo que a mim é permitido é lícito. Na bifurcação de nossa estrada, de nossa caminhada evolutiva, que tenhamos a inteligência, a sensatez de escolher sempre o caminho da licitude, da coisa certa, seguindo, como bem diz a resposta novamente 621 de O Livro dos Espíritos, as leis de Deus que estão inseridas em nossa consciência. Muitíssimo obrigado. Desejo a todos um ano com muita paz, que esses momentos de turbulência que ainda estamos vivendo sejam arrefecidos, que a paz entre os homens seja consolidada e que a pandemia, por que não dizer, seja também arrefecida e menos vidas sejam ceifadas. Muito obrigado, que Jesus nos mantenha em sua paz.